Está começando mais um episódio do Estudo Play Talks. Sua aprovação no Enem passa por aqui. Oi, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Estudo Play Talks, um podcast da Estudo Play que vai te ajudar a dar um play nos estudos. Hoje, a gente vai falar sobre o petróleo na bacia da Foz do Amazonas. Toda a margem equatorial brasileira passou por pesquisas para a descoberta de novas reservas, com o objetivo de aumentar a produção nacional de fontes energéticas fósseis. Em 2023, o governo brasileiro estimou que seria possível extrair 10 bilhões de barris de petróleo na Foz do Amazonas, ainda na margem equatorial. No entanto, o IBAMA negou a autorização para atividades petrolíferas na região e, após a rejeição, foi iniciada uma batalha política e ambiental sobre o tema. Eu quero começar falando sobre esse assunto, meninos. Primeiro, sejam bem-vindos, ao nosso podcast. Obrigado. É um assunto sério, como eu disse, passa pela margem equatorial, mas passa pela margem ambiental e política também, né? Por isso, essa é tanta seriedade. Mas aí, antes de alargar o tema, eu queria falar sobre a Foz em si. Raoni, o que abriga essa região do Foz? De que região a gente está falando? Bom, perfeito. Bom, gente, é importante a gente lembrar que estamos falando de um ponto de interesse ambiental extremo, né? A gente está falando essencialmente sobre a Foz do Rio Amazonas. Não é qualquer foz. A gente está falando em específico da foz daquele que é o maior rio de água doce do planeta Terra, tanto em extensão quanto em volume dessa água. Tá? A gente está falando de um rio que conseguiu superar recentemente o rio Nilo, né, que era considerado o rio mais extenso. Então, em todos os sentidos, essa é uma fonte extremamente importante. A gente está falando também de uma fonte de água que, pasmem, desemboca 20% de toda a água doce. Toda a água doce que sai dos continentes em direção ao mar passa necessariamente por esse rio. Então são números, assim, extraordinários, como geralmente são os números que a região amazônica traz para a gente. Só que, mais do que isso, a gente está falando de uma região de uma riqueza biológica ímpar. Tá? A gente está falando de uma biodiversidade em regiões continentais que não é vista em praticamente nenhuma outra região do globo, como na região amazônica. A gente está falando do mundo inteiro. Sim, com relação ao mundo inteiro, em todas as porções continentais, não há nenhum outro lugar tão biodiverso como na Amazônia. Quando a gente está falando de águas profundas, de oceano, aí realmente a coisa fica mais complexa, porque a gente tem regiões que são até mais biodiversas, como, por exemplo, a Grande Barreira de Corais na Austrália. Perfeito. Mas, falando de continente, não tem comparação com o que a gente tem na região norte brasileira, que é a região amazônica. E, justamente nesse ambiente, por razões geológicas e geomorfológicas, a gente teve a formação de uma bacia possivelmente gigante de petróleo, de um combustível fóssil que é essencialmente o motor central da economia mundial. Energética atual, né? Bom, hoje é meio polêmico, né? Porque a gente fala que a informação passou a ser também uma commodity extremamente valiosa, mas sem dúvida, das commodities energéticas não dá para comparar, né? O petróleo é com certeza o grande líder desse movimento. E aí a gente está colocado de frente para uma questão que é bastante complexa. Explorar ou não explorar esse ponto? Eu acho que essa é a discussão central desse podcast. Apontar pontos positivos e negativos dessa exploração, as potencialidades e os riscos dessa operação, do que isso pode trazer para o Brasil e para o mundo. Eu tenho uma pergunta de supetão para tu aqui, de bate-pronto, né? Que a gente fala muito de foz, mas eu sei que na geografia a gente tem essas definições, né? O que seria a foz do rio, Rony? A foz, Breno, é um pedaço específico do rio onde a gente tem a desembocadura dele onde quer que seja, né? Então onde ele deságua, digamos assim. Isso. Né? Ele vai desaguar... No Brasil, os grandes rios desembocam todos no oceano, né? Então a gente chama de foz exorreica. Exo de fora, reica de drenagem. Entendi. Mas existem rios cuja foz se dá em outros sentidos, né? Por exemplo, muitos rios são o que a gente chama de rios criptorreicos, ou seja, eles drenam para dentro de criptas, de cavernas, num bom português. Então nem todo rio deságua no mar? Não. As cataratas do Rio Iguaçu, por exemplo, que acho que todo mundo tem uma imagem disso na cabeça, ali é uma desembocadura também, no entanto, não é no mar, né? Ele vai desembocar em outras bacias hidrográficas. Legal. Perfeito. Gente, a gente fala em petróleo, Raoni trouxe isso sobre economia, né? Isso vibra logo na nossa cabeça. Mas chega a ser uma questão contraditória a gente falar de meio ambiente, extração, petróleo, tudo isso num momento em que se fala sobre a preservação do meio ambiente. Eu tenho aqui que a Agência Internacional de Energia Renovável aponta que o retorno global do investimento em energia renovável é 7 vezes maior do que em combustível fóssil.
Então é contraditório. Mas explicando de forma simplificada para o estudante que está vendo e nos ouvindo agora, economicamente, como seria boa essa exploração para a gente e como seria ruim? É muito interessante esse tipo de dado, porque como dá para falar e mostrar pontos de vista muito diferentes, né? Utilizando dados que são verdadeiros. Veja, o dado é verdadeiro. Só que quando a gente considera esse número absolutamente, a gente vai se deparar com uma realidade completamente diferente. Por quê? Porque a base energética mundial é combustível fóssil. Ainda, né? Ainda é. É óbvio que todo mundo aqui está na perspectiva de que isso mude no futuro próximo, que a gente possa falar sobre um mundo apoiado sobre fontes renováveis, e não há discussão com relação a isso, mas percentualmente, pessoal, a dimensão dos combustíveis fósseis é tão grande que, mesmo havendo um retorno muito maior, obviamente, com o investimento em energias renováveis, factualmente há um retorno absoluto maior nos investimentos que são feitos atualmente nos combustíveis fósseis. E isso coloca a gente numa posição muito difícil. É óbvio que a gente tem que se mover no sentido da transição energética, mas, ao mesmo tempo, é muito complicada a situação do nosso país quando a gente precisa importar petróleo, né? Não faz muito tempo, né? Afinal de contas, as descobertas como o pré-sal são relativamente recentes, né? A gente está falando de descobertas de 2007. E, no entanto, essa descoberta já está alcançando seu clímax. Ou seja, o petróleo que a gente tinha para explorar no pré-sal, ele está acabando. Sim. Então, o Brasil deve se mover nos próximos anos para substituir essas fontes. Até porque, apesar de a gente estar vivenciando com certeza essa transição energética, esse é um processo que, infelizmente, ainda vai levar tempo, né? A gente precisa estar apoiado na materialidade dos fatos. E talvez a gente precise ainda achar novas fontes para poder salvaguardar a economia do nosso país com relação a necessidades energéticas e não energéticas, né? A gente fala muito sobre o petróleo como uma fonte de energia, mas ele está compondo muitos dos objetos, inclusive nesse estúdio agora. Praticamente tudo que é feito de plástico tem alguma composição de petróleo, efetivamente. Foi interessante isso que Madu falou, e eu tive um insight aqui agora, e aí a gente pode discutir se esse ponto de vista ele é viável ou não, né? Então, apesar dos investimentos, a maior parte dos investimentos esteja realmente nas fontes não renováveis, mas eu acredito que nas fontes renováveis, perdão, mas o petróleo tem muito uma questão de poder. Uhum. Né? Então, assim, quanto mais petróleo você tem, mais vai valer no caso da gente, a Petrobras, empresa estatal. Então, ela vai acabar tendo muito uma questão de poder, de trazer poder. Né? Então, eu consigo extrair tantos barris de petróleo. Então, por mais que o investimento esteja realmente na questão da energia renovável, mas o petróleo ainda tem essa questão de poder. Isso é verdade, amigo? Com certeza. O petróleo tem uma característica que é muito diferente da maioria das energias renováveis. Ele pode ser colocado num tonel. Você não consegue colocar energia renovável. Guardar, compactar. Perfeito, né? Botar no tonel então, e mandar ele é facilmente mensurável, né? Não só mensurável, mas também ele é transportável, você pode reservá-lo. Veja, a energia renovável é o futuro, isso é indiscutível. Mas veja, eu posso confiar o abastecimento desse estúdio aqui agora, ou das pessoas que estão assistindo a gente do outro lado, a fontes renováveis exclusivamente. Pensa, por exemplo, na fonte eólica. Ela é maravilhosa. A gente está gerando energia sem custo de utilização. Ou seja, enquanto está ventando, eu não estou pagando nada por isso. Diferente do petróleo, do gás, do carvão, que eu preciso queimar alguma coisa que é perdida e que vai causar um impacto ambiental muito maior. Mas o vento para. O vento oscila. Ele tem momentos, ele tem periodicidades ao longo do ano. Então eu não posso colocar toda a minha confiança toda sobre essa energia. A energia solar é diferente. Eu posso confiar na energia solar à noite. Então, a gente tem, na verdade, que buscar essa complementaridade e, sim, em algum nível, maior ou menor, possivelmente, nas próximas décadas, a gente ainda vai ter uma dependência do petróleo e, por isso, ele continua sendo importante. Mas a gente precisa dimensionar se essa vai ou não ser uma atividade viável. O que dizem os ambientalistas, para quem está, na verdade, não abraçando essa ideia, é, de fato, esses estudos para mensurar o quanto de energia renovável a gente consegue compactar, com muitas aspas para quem não está nos assistindo, compactar, né, é praticamente impossível ou impossível, né? Eu vou trazer outro dado que eu acho importante para que você coloque na sua redação, ou enfim, tenha isso. Antes de fazer uma pergunta para Breno, bem interessante, que a gente estava conversando aqui antes do podcast começar, que é em 2024 o petróleo superou a soja como principal produto de exportação, atingindo um valor de 44,8 bilhões de dólares. Essa expansão das exportações é impulsionada pelo aumento da produção, especialmente no pré-sal, que era o que Raoni vinha trazendo aqui para a gente.
E aí, falando em de exportação, de extração, estava conversando com o Breno um pouquinho antes do podcast começar, sobre essa questão de pressão, né, de como é que é feita a extração, porque a gente está falando muito de termos geográficos, ali a margem, onde é que fica e tudo mais, mas o que preocupa muito os ambientalistas é de que maneira isso vai acontecer sem provocar um dano extremo ao meio ambiente. Primeiro, como é feita essa extração? É por isso que o IBAMA, que é esse órgão fiscalizador super importante, ele entrou em jogo, né? Porque o Rio Amazonas, ele é gigante, então ele tem ali a sua origem mais ou menos ali naquela região do Peru, na Cordilheira dos Andes, e nesse percurso até a Foz, ele sai coletando um monte de nutrientes, gases, restos de matéria orgânica e deságua ali na Foz. Então a biodiversidade que a gente tem na Foz do Amazonas é completamente diferente dos outros tipos, e aquele tipo de biodiversidade lá, ele ainda é pouco estudado. Então acredita-se que, inclusive, aqueles corais que existem lá, eles são super importantes para a regulação da temperatura do nosso planeta. Então, os órgãos fiscalizadores, eles estão super preocupados com possíveis acidentes que podem acontecer ali. Então, o primeiro barramento que o IBAMA fez foi exatamente pensando nessa questão ambiental daqueles corais que existem lá, porque as barreiras de contenção, os locais de contenção de... Como é que a gente fala? Até anotei o nome aqui, as bases de emergência, Perfeito. tá? Então o IBAMA estava em busca de dizer, ó, a gente só consegue liberar se tiver bases de emergência a tantos quilômetros de distância. E o governo, por outro lado, não queria construir ali, queria construir em outro lugar, e não teve esse acordo, depois teve esse acordo e aí saiu, e aí estão construindo uma base de contenção lá no Oiapoque, tá? E o que acontece? Por que é tão preocupante isso? Porque quando a gente vai explorar o petróleo, a gente tem condições de pressão extremas. De quanto que a gente estaria falando? Dessa Pois é, pressão? a gente faz esse cálculo, o estudante que estuda para o ensino médio, ele consegue facilmente fazer esse cálculo, porque a gente estuda lá na hidrostática, tá? Como calcular a pressão de uma coluna de fluido, no caso da água. Então a gente usa o teorema de Stevens, que diz que a pressão é igual a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Então lá aonde esse petróleo vai ser explorado, na bacia do Amazonas, a profundidade do mar é de aproximadamente 3.000 metros, 3 quilômetros. Então, gente, arredondando aqui, porque não interessa para a gente o valor exato, a gente só quer ter uma noção de quão forte é essa pressão lá, né? Então, a 3.000 metros de profundidade, a gente tem uma pressão de 3 vezes 10 a sétima Pascal. Claro, o número não diz muita coisa, mas isso é equivalente a você pegar, Raoni, 3.000 carros populares, Olha só. e colocar em cima de uma área de 1 metro quadrado. Somente de 1 metro quadrado? 1 metro quadrado. Então, vamos imaginar aqui um quadrado de 1 metro por 1 metro, tá? E aí você vai colocar 3.000 carros populares, que tem uma massa média de 1 tonelada, tá? Então, 3.000 carros populares em cima de uma área de 1 metro quadrado. E aí você vê. Então, qual é o problema? Claro, a Petrobras, ela tem tecnologia para fazer esse tipo de extração, ela faz extração em lugares bem mais profundos, mas sempre tem o risco de, numa pressão dessa intensidade, qualquer mínima fissura pode gerar uma implosão, que é uma explosão, entre aspas, para quem está nos ouvindo, Sim. é uma explosão para dentro, Sim. tá? E destruir toda aquela estrutura que está ali. Você até tinha citado aquele submarino, O submarino que né? foi visitar o Titanic ali, Sim. né? A pressão ali era bem maior, bem maior. Então, assim, sobre pressões extremas dessa natureza, qualquer mínima falha humana, estrutural, pode gerar desastres incríveis. Então, mais uma vez, por que o IBAMA está tão preocupado com isso? Por causa dessa barreira de corais que a gente tem lá, que tem uma biodiversidade de fauna, de flora completamente diferente. Sim. Por causa desse desaguamento, digamos assim, desses nutrientes diferentes que vêm sendo carregados ao longo do Rio Amazonas. Então, essa questão ambiental, ela está muito em pauta por causa disso, por causa dessa preocupação. Ô Breno, e além dessa interface, óbvio que é muito importante, continente e oceano, a gente tem também o fato de que o volume de água, como a gente pontuou anteriormente, é tão grande que ela vai avançar com água doce sobre o oceano, tá? Isso. Então, por vários quilômetros depois da margem continental, você continua tendo água doce, a depender do volume de água. É algo assim impressionante. Por uma relação de densidade, água doce e água salgada não se mistura com muita facilidade, o que garante esse fluxo também em função de variações de temperatura. A água salgada é mais densa.
E uma descoberta recente, né, nesses corais é o fato de que a gente tem possivelmente na desembocadura do Rio Amazonas o que talvez seja a única espécie de coral de água doce, né? Possivelmente a evolução levou esse indivíduo, essa espécie, na verdade, que estava naquela região exposta à água doce constantemente, a criar uma adaptação para resistir a essa água doce. O que é incrível, é maravilhoso, mas é também um fenômeno que na biologia eles chamam de endemismo, endo de dentro, igual Vamos na anotando, viu, estudantes? endoscopia, né? Tem Uhum. endoscopia que faz exame por dentro do indivíduo. A espécie endógena é aquela espécie que só existe naquele lugar. Que aí geralmente tem uma delimitação geográfica. Perfeito. O que é muito importante, porque veja, se por qualquer razão aquele lugar for ameaçado, acabou, aquela espécie não existe mais, não tem backup. Ela não tem outra fronteira, ela não atravessou uma fronteira geográfica ou biológica ali, né? Perfeito. Perfeito. Eu tenho mais dados em relação a isso, Raoni, que os corais da Amazônia, por exemplo, descobertos há poucos anos, ocupam área de 56 mil quilômetros quadrados e ainda estão sendo estudados pelos cientistas. Então, a gente realmente não tem uma margem aí. E os recifes da região são habitat de mais de 90 espécies de peixes que sustentam a economia local. E por falar nisso, também estava ouvindo o Breno a respeito do que tinha em torno, a gente escuta muito que com a extração petrolífera, a gente vai ter royalties para essas comunidades, né? Primeiro, o que é que significa esses royalties? E segundo que, se essas comunidades já sobrevivem de uma economia natural, isso não seria, mais uma vez, contraditório? Para que então seria esses... Será que eles precisam realmente disso, né? Exatamente, desses royalties. Eis a grande questão. Excelente pergunta. Bom, primeiro, os royalties são uma forma de compensação indenizatória dessas empresas. Em tese, no Brasil, a legislação garante que uma empresa tem que fazer uma reparação daqueles danos ambientais causados para justificar a atividade dela. Obviamente, numa atividade como mineração, é muito raro que você consiga compensar os danos. Até existem empresas de mineração que fazem um trabalho realmente incrível. Isso depende muito da quantidade de material que elas revolvem, né? Por exemplo, uma empresa de mineração muito famosa nesse sentido, a mineradora Milênio conseguia no Nordeste brasileiro fazer a extração em dunas, só que ela tirava o que a gente chama de terras raras, então a composição muito pequena do total das dunas, ela vai extrair algo que raramente chega a 4% do total. Então veja, ela conseguia revolver as dunas, desmatar 100% e devolver 96% do material, no mínimo. Ou seja, ela conseguia recompor e reflorestar, o que é maravilhoso. Mas veja, para atividades outras, como mineração de ferro, por exemplo, onde você tem extração de 40%, 60% às vezes de todo o material, ou numa extração de petróleo em águas profundas, você não vai conseguir reparar o dano, né? Eventuais vazamentos, isso vai causar um dano que é irreparável. Então a gente tenta na compensação, através desses royalties, compensar essas comunidades pelos danos causados, por eventuais desapropriações para áreas de contenção de dano, de amortecimento e etc., para conseguir fazer com que a sobrevivência das pessoas seja garantida. Mas a sua análise, Madu, é perfeita, porque veja, é muito complicado a gente imaginar que a gente precisa reparar comunidades que hoje são totalmente funcionais. Exatamente. Tá tudo calmo, tá tudo funcionando ali, né? É aquele negócio, pra que vai mexer? É como se Eles não dissesse, necessitam disso, a gente né? destrói tudo e te dá um ganho sobre isso. Exatamente. É difícil explicar para uma comunidade que resiste no meio natural, né? Alguns autores chamam isso de quebra de metabolismo, tá? Sim. A quebra do metabolismo se dá quando você tem uma sociedade funcionando ali, perfeitinha, e as coisas estão indo muito bem, eles conseguem atender as suas próprias necessidades, mas aí chega alguma força externa a ela, nesse caso, o grande capital, buscando esses lucros advindos da exploração do petróleo, e ele vai empurrar essa sociedade numa situação de marginalização. O que é um duplo ganho, né, na prática, para o grande capital. Ao mesmo tempo que ele vai conseguir produzir aquela atividade ali, ele vai ter mais gente apta a trabalhar em setores que são considerados por esses mais produtivos. Afinal de contas, o cara que está pescando para subsistência tem um impacto muito pequeno na economia. Já o cara que está numa fila de emprego, ou que está ofertando sua força de trabalho na indústria, esse sim está movendo, né, a roda do consumo e da economia. Deixa eu só te perguntar uma coisa. O Enem já viu a questão sobre povos originários, inclusive na redação, de que comunidades a gente estaria falando exatamente que tem nessa região? No caso da região norte, a gente está falando sobretudo de comunidades indígenas, ribeirinhos e pescadores. Todos esses podem ser afetados. Apesar da modelagem inicialmente apontar que os riscos estão muito mais direcionados a países vizinhos do nosso do que o nosso próprio, pelo fato da corrente brasileira, inclusive, jogar a água
no sentido da Contrário Guiana, à nossa... Guiana e Suriname, Ah, jogando entendi. para longe daqui em tese. Mas a coisa não é tão simples assim, né? Como o Breno acabou de falar, a gente está falando de uma área de exploração, gente, com quase 3 quilômetros de profundidade. Em águas profundas, a água pode se movimentar de forma contraditória, de forma diferente com relação às águas rasas. Uhum. Então, tudo isso pode sim criar situações até mesmo para o Brasil, para essas áreas de deságue, para essas espécies. E, bom, não é porque o impacto potencial é para países vizinhos que, então vamos fazer a atividade acontecer, né? O Brasil pode ser colocado numa situação muito complicada. Imagina se um grande vazamento como esse causa impacto em países vizinhos e nós somos colocados diante de tribunais internacionais. Quem vai pagar essa conta? Exatamente. O Breno estava trazendo justamente isso aqui, que onde bateria, né, se houvesse onde atingiria se houvesse um derramamento de Algum óleo. tipo de derramamento. Inclusive, já aconteceu alguns derramamentos de óleo, a gente já pôde perceber em algumas regiões do Brasil, né? Isso não é incomum, não. É bastante comum, né? Acontece. Um dos maiores desastres ambientais do Brasil, até Mariana e Brumadinho, né, Sim. que infelizmente são desastres ainda maiores, foi o vazamento de óleo na Baía de Guanabara. Sim. Né? Se não me engano, na década de 90, esse vazamento representou um dano ambiental, na prática, irreparável. Né? A gente sabe que a natureza é muito resiliente, então ela vai se reconstituir, mas é o que a gente chama de uma segunda natureza, porque aquela primeira ela não existe mais, ela acabou. Né? O óleo, pessoal, ele tende a formar uma camada na superfície da água, muito viscosa, que vai impedir a oxigenação da água, a troca gasosa. Isso acontece porque ele é menos denso, né? Perfeito? Então, como o óleo é menos denso que a água, ele fica na superfície, ali na parte mais alta da superfície, impedindo diversas trocas gasosas, inclusive a luz de entrar, né? Não dilui, né? É. Ele fica como se fosse sólido, é isso? Não, ele fica realmente no estado líquido, mas ele Mas não se mistura. Ele não se mistura, exatamente. Ele fica ali em cima, então ele dificulta que a luz do sol entre, dificulta a troca gasosa e tudo fica mais difícil, né? E aí mata tudo, né? Você tá falando praticamente de esterilizar o oceano, porque se não tem troca de luz, não tem fotossíntese. Se não tem fotossíntese, acabou. não tem consumidores primários. Secundários, Aí lá se vai os pequenos crustáceos e a seguir os peixes, enfim. E aí grandes mamíferos, por exemplo, não tem a menor chance contra uma mancha de óleo. Imagina uma baleia, né? Que é um indivíduo que precisa respirar na superfície. Ela sobe para a superfície e vai ter seu dorso totalmente coberto de óleo. Exatamente. Possivelmente esse animal morre rapidamente. Então, assim, é uma situação terrível. A vantagem, se é que se pode apontar uma vantagem dessa constituição na relação água e óleo, é que como elas não se misturam, dá para separar boa parte daquilo que vaza. Exatamente isso que eu ia falar agora. A separação é mais fácil de acontecer. Só que a gente tá falando de milhares e milhares de barris. Era isso que eu ia dizer. Como é que a gente muito consegue grande. separar em que proporcionalmente muito grande. impossível para mim de compreender essa E separação. acontece muito também, a gente estava falando de acidentes na extração, mas boa parte dos acidentes também acontece no transporte. Porque esse petróleo vai ser extraído dali e ele vai para dentro de grandes embarcações petrolíferas que vão transportar isso. Inclusive aqui, na nossa orla, sempre de vez em quando vê uma manchinha que geralmente vem de algum navio que aconteceu algum problema. No caso, na Orla Pessoense. Exatamente. Sim. Na realidade, o próprio acidente da Baía de Guanabara que a gente acabou de falar é um acidente de transporte, né? Naquele caso, não por navios, mas por dutos, né? Os dutos que transportavam petróleo em algum momento romperam, provocando aquele vazamento. Então, esse é um risco com o qual a gente vai ter que lidar permanentemente num lugar que, como a gente colocou no começo aqui, pessoal, é extremamente biodiverso. Então, isso é muito perigoso. Para tentar combater, o que é que a gente pode fazer? O que é que a gente faz em geral? Sim. A gente geralmente utiliza boias, né, para tentar criar cordões de isolamento. Como o material flutua próximo à superfície, essas boias conseguem isolar essas manchas e elas podem ser drenadas. Obviamente, dado o volume, né, é uma fração disso que vai ser recuperado. Mas ainda assim é importante que essas medidas de contenção sejam feitas para evitar que o desastre seja ainda maior. Né? No incidente que Breno falava anteriormente, né, o vazamento de óleo causado por um navio, se não me engano, em destino à Grécia, que passava aqui na orla, não atingiu apenas a orla de João Pessoa da Paraíba, ela atingiu praticamente todos os estados do Nordeste. Então foi um incidente realmente muito abrangente de petróleo que saía da Venezuela em direção à Europa. Gente, eu vou trazer também outro dado sobre a COP, né? O Brasil vai sediar a COP 30 e, historicamente, é influente nas negociações climáticas. A COP é um momento crucial para reafirmar a posição de liderança em pautas ambientais,
No entanto, o Brasil ainda não abordou de forma clara a contradição de ampliar sua produção de petróleo, enquanto se compromete com uma economia de baixas emissões de carbono. Mais uma vez, a gente encontra uma contradição. O governo diz, né, o governo que eu digo amplamente como um todo, a gente está falando aqui para além de termos políticos, que o que só quer é perfurar, porque a gente ainda não sabe realmente se há petróleo nessa região, né? Mas até a perfuração pode trazer dano também, né? Na realidade, a exploração de petróleo ela se dá em geral em 3 etapas. A primeira etapa é o que a gente chama de prospecção. É uma etapa de sondagem, para saber se há petróleo, qual é a qualidade desse petróleo, qual é o volume dele. Afinal de contas, pessoal, como o Breno colocou, essa é uma atividade que exige um aporte técnico altíssimo, gigantesco e muito complexo, caríssimo. Portanto, não vale a pena fazer uma perfuração só para ver ver como é que tá, entendeu? Então estudos têm que ser feitos, e esses estudos, essa prospecção, Raoni, muito se é feito com ondas. Então como é que você sabe a profundidade de um petróleo que está lá? Então você faz uma onda mecânica bater e ela volta como se fosse um eco. E aí, sabendo o tempo de ida e volta, a gente consegue saber mais ou menos qual a profundidade daquele poço lá. É bem interessante isso. Pelo comportamento de onda, a densidade também do material. Exatamente. E a gente já, em outros episódios, a gente já falou sobre isso, né? Então, a velocidade de propagação da onda muda de acordo com o material. Então, se ele sabe qual material tem abaixo da Terra ali, ele sabe a velocidade, ele consegue saber a distância também. Então, é bem interessante isso. Isso é que a gente usa para medir, essencialmente, o impacto de terremotos, né? Sim. A análise dessas é o mesmo princípio. Perfeito. Gente, aquela pergunta que a gente tem sempre, como pode cair no Enem? Pode cair em redação, pode cair em geografia, pode cair em física? Conta pra gente. Bom, em geografia, aqui mais uma vez a gente está num dos maiores temas da prova, né? O tema número 1 na prova, na maioria das análises, é meio ambiente. Claro que é um tema que acaba se dividindo, porque meio ambiente e geografia pode aparecer em hidrografia, em biomas, em climas, então realmente tem abordagens muito amplas. Mas, essencialmente, você pode falar, por exemplo, sobre como essa contaminação pode impactar tanto as comunidades quanto as paisagens naturais. Como já aconteceu várias vezes, por exemplo, tratando do impacto de hidrelétricas na região norte também, né? Não sei se feliz ou infeliz coincidência, né? O fato dessa COP agora ser realizada em Belém, justamente num dos estados que pode ser diretamente impactado por esse petróleo da margem equatorial. Então, isso chama ainda mais atenção para o fato de que a gente precisa lançar um olhar cauteloso para esse tipo de intervenção. Já caiu, inclusive, sobre... Sim, Belo Monte, por exemplo, com certeza, pelo menos uma questão que eu tenho de cabeça aqui, foi uma questão, inclusive, bastante polêmica, né? Acusaram ela na época de ser uma questão tanto quanto governista, porque ela dizia que Belo Monte tem um impacto menor por gerar muita energia. Bom, é claro que é interessante que o impacto de Belo Monte seja minorado, mas aquela hidrelétrica tem um impacto minorado, principalmente porque é uma hidrelétrica muito mais moderna, muito mais recente. Hidrelétricas antigas, como as da década de 70, não poderiam ser comparadas a essa. Obviamente, geram muito menos energia, com um impacto muito maior. Mas, na época, a questão falava justamente com um gráfico, mostrando como ela é menos poluente do que as demais. De novo, me parece uma injustiça, de fato, comparar usinas da década de 70 com a usina que foi concluída em meados de 2010. É óbvio que ela vai ser muito mais eficiente. É como comparar um computador da década de 70, que era uma máquina gigantesca do tamanho dessa mesa, com um smartphone hoje, ou com um relógio que tem, às vezes, mais poder de processamento do que aqueles equipamentos da época. Mas o que é muito importante, gente, eu sempre digo isso aos meus alunos, a gente não vai para o Enem para discutir com a prova. A gente vai para discutir a prova. Então, ainda que o teu professor de geografia, de biologia, de física tenha se posicionado de forma crítica com relação à instalação de usinas num bioma tão rico como a Amazônia, lá estavam dados que permitiriam que você analisasse outra coisa. Ele trazia dados comparativos das áreas alagadas e da energia gerada. Portanto, era só essa relação que você deveria analisar. Quantos quilowatts estão sendo gerados hora para cada metro de área alagada? Entende? E nesse sentido, a resposta era, indubitavelmente, que Belo Monte causava um impacto relativo menor do que as demais usinas. A prova não quer que você coloque suas questões, né? Ela quer que você compreenda o que, de fato, a questão quer que Por você... Por isso que questões bem elaboradas têm que gerar um texto motivador. Exato. Você vai analisar, criticamente, óbvio, mas considerando as afirmações. E aí preste atenção no comando de resposta. Se o comando de resposta fala, considerando o que está posto no texto, você precisa levá-lo em consideração como verdadeiro. Não importa se é um texto
Independentemente Pró do que ou você contra, acha, né? político. Porque a gente quer colocar muito o nosso achismo na prova, Sim. né? Ainda mais a prova de humanas que tem essa questão Mais interpretativo, mais talvez, né? interpretativa, você sempre quer colocar o seu ali, né? Não, mas eu não acho que isso aconteça. Então, esquece isso. Não é o seu achismo, a gente tem que se guiar pelo texto, realmente. Na física, como a gente pode ver esse assunto, Breno? Você perguntou para a Raoni se já tinha aparecido na prova, e a última questão do teorema de Steven, que foi o teorema que eu utilizei para fazer esse cálculo aqui, tá? Foi exatamente um mergulhador, que ele mergulhou no mar e ele foi para uma caverna subaquática e perguntava qual era a pressão dessa coluna de líquido lá. Então é muito comum cair o teorema de Steven na prova do Enem, eu sempre digo isso para vocês, tá? É a equação física que a gente utiliza para calcular essa pressão. Então, contextualizando mais uma vez com o que a gente está falando aqui, é super possível que apareça. Mas eu sempre digo assim que se eu não fosse da física, eu seria da biologia. Eu sou apaixonado por biologia. Então, quando eu estava estudando essa questão dessa biodiversidade, né, essa região do Foz do Amazonas, o que acontece mais uma vez que a gente já falou que tem toda essa vinda de nutrientes para aquela região ali, para aquela desembocadura lá na Foz, né? A gente tem, gente, a formação inclusive de novas espécies ali, por isso que o IBAMA está tão preocupado. Então a gente pode falar sobre evolução natural de Darwin, a gente pode falar sobre especiação também lá na biologia. Então eu acho que isso abre margem para muita discussão biológica também e física, tá? Então na física eu acredito muito na evolução, que é um tema super importante para a prova de ciência da natureza. E para a física, teorema de Steven, que dentro da hidrostática é a parte do assunto que mais aparece. Tá? É exatamente cálculo de pressão. A última questão que apareceu foi cálculo de pressão também numa caverna subterrânea. Então fica esses dois tópicos, tá? Evolução, especiação, geração. E qual foi o nome que você falou, Raoni? Que eu já tinha escutado esse nome, espécies... Como é que foi que você falou? Endógenas, tá? Eu tinha escutado falar esse nome e a Madu também falou que diversas espécies existem ali, né? Isso. Se falou sobre isso. Então a gente pode juntar tudo isso num compilado muito legal que pode aparecer na tua prova. Não sou professora de redação, mas obviamente a gente está aqui construindo, né, uma plataforma junto com você, uma base para a gente ir para essa prova, e com certeza questões climáticas e ambientais podem cair, né, na redação. Então é bom a gente estar atento, mais uma vez, não só aos nossos achismos, mas ouvir e perceber. Ver muito jornal, esse assunto está muito em alta, né? A gente está vendo muitas repercussões, são vários capítulos dessa extração. O IBAMA, Greenpeace, outros órgãos da áreas ambientais também têm se colocado sobre essa questão, a própria Petrobras, enfim, a COP que está vindo aí. Então a gente toma nota de todas as coisas que a gente falou por aqui, lembrando que você pode nos escutar no Spotify, no Deezer, também no YouTube, que é onde a gente está, e voltar para você tomar nota de fato. Na redação, com certeza, meninas, em algum momento pode aparecer, né, questões ambientais. Com certeza. Eu creio que faz um tempinho, inclusive, que a redação não aborda temas ambientais, o que torna esses temas talvez mais relevantes. Trazendo a COP para cá esse ano, mas ainda, imagina que coisa linda seria uma redação para discutir os desafios da transição energética no Brasil. Perfeito. Então é isso, pessoal. O podcast da Estudo Play fica por aqui. Até a próxima. Lembrando que a Estudo Play também está no Instagram. Corre aí, pega seu celular bem rapidinho, pesquisa @Estudo Play. Lá a gente traz conteúdo para você. Tanto sobre aulas, que a gente traz aqui os recortes, né, com nossos professores, com dicas também que você vai acompanhar depois desse podcast, como a gente também traz informações importantes. 9 e 16 de novembro está chegando a prova, mas a gente sempre vai estar aqui com você, correndo junto nessa maratona e trazendo muito conteúdo atualizado através dos nossos especialistas profissionais, os professores que estão à frente da Estudo Play. Então vamos embora. Lembro também que a gente está nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, segue a gente por lá, manda para o seu amigo, vamos estudar junto. Um professor trouxe para mim esses dias, gente, durante a Maratona Enem, que todas as horinhas de estudo são importantes. Então, escuta o podcast quando você está fazendo alguma coisa em casa, manda para o seu amigo, leva para a roda de conversa. É muito importante que vocês deem as mãos para chegar junto lá, como eu digo, rumo à vitória. Um cheiro bem grande. Obrigada, viu, gente? Valeu, André. Valeu. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Breno Moraes aqui para uma dica muito legal de física para você. Olha só, você já deve saber que calor é uma energia. E é uma energia, pessoal, sempre em trânsito. Então, calor sempre está passando espontaneamente num corpo de maior temperatura
para um corpo de menor temperatura. E o que você precisa saber, e que não cai não, viu? Despenca na sua prova do Enem, é que esse calor ele pode ser propagado, transmitido através de 3 maneiras. A primeira, gente, é a condução, que acontece átomo por átomo, molécula por molécula. Então os átomos vão ficando mais agitados e passando a sua agitação para os átomos adjacentes. E aí vai ser criado um fluxo de calor e, pelo fato do calor se propagar átomo por átomo, molécula por molécula, isso acontece majoritariamente nos sólidos, porque os átomos e moléculas estão mais juntos. Então fica atento, essa é a condução. A gente tem também a convecção, que acontece nos fluidos, e quando eu falo de fluido, estou falando de líquidos ou gases. Então você deve saber que quando eu aqueço um fluido, esse fluido mais aquecido ele fica menos denso, ficando menos denso ele sobe, ao chegar lá em cima ele se resfria e o fluido mais denso desce. Então a gente vai ter as famosíssimas correntes de convecção. Fluido quente subindo, fluido frio descendo, e aí o fluido fica uniformemente transmitindo ali a sua temperatura. E por fim a gente tem o processo da irradiação, onde o calor se propaga através de ondas eletromagnéticas, galera, na faixa do infravermelho. E cuidado, ele é o único dos processos que, claro, além de acontecer na matéria, acontece também no vácuo. Então é através da irradiação, pessoal, que o calor do Sol, a nossa estrela mãe, chega até a gente aqui na Terra, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham curtido. Um beijo no coração, um forte abraço e te vejo nas próximas dicas. Olá, eu sou Marcela Querino, professora de Biologia, e é claro que eu vim trazer para você uma dica super valiosa. Revolução é um assunto que sempre cai, e as diferenças entre as teorias de Lamarck e as teorias de Darwin, é claro que é algo que você deve dominar. Quando a gente fala de Lamarck, eu basicamente falo de 2 leis básicas, tá? A gente fala da lei do uso e desuso e falamos então da transmissão dos caracteres adquiridos. De acordo com Lamarck, quanto mais você usa uma estrutura, mais ela se desenvolve. Quanto menos você usa, mais ela atrofia. E aquilo que foi adquirido pela lei do uso e desuso é então transmitido para a prole. Já Darwin ele fala que, na verdade, existem variações. E essas variações, deixo para você um conselho aqui, tá? Ele não conseguiu explicar a origem das variações, não. Mas ele sempre falou que existiam variações. E as melhores variações eram selecionadas. Claramente, nós falamos então da seleção natural. Considere, por exemplo, um gramadão verde. E nesse gramadão verde você tem 3 variações de insetos. Insetos verdes, insetos vermelhos e insetos brancos. Ser verde no ambiente verde é uma característica mais vantajosa. Então a gente percebe que os verdes são selecionados, os verdes se reproduzem, aumentando a população de característica verde. E isso é seleção natural. É selecionar uma característica e, ao mesmo tempo, mantê-la nas populações. Espero que vocês tenham entendido, foi um grande prazer e até a próxima dica. Um grande salve para vocês aí, alunado que está acompanhando a Maratona Enem, aqui com a gente, a galera do Estudo Play. Meu nome é José Mantovani, eu sou professor de Sociologia, talvez você lembre de mim, e hoje eu vim com uma coisa diferente. Hoje eu vim trazer mais uma dica para você se dar bem aí no Exame Nacional do Ensino Médio no final do ano. Várias dicas vão chegar e essa eu acredito que pode ser bastante positiva se você conseguir pensar aqui comigo. Uma dica que eu costumo dar sempre é sobre a importância do pensamento social brasileiro. Sim, os vários intelectuais que vão pensar a sociabilidade e a sociedade brasileira, em especial a partir do final do século XIX. Lembrando, são 3 fases que a gente costuma trabalhar. A primeira, dos antecedentes, seria mais ligada a uma visão mais positivista de Brasil. A gente tem alguns marcos importantes, mas o que eu queria focar com vocês em especial tem a ver com uma chamada geração dos anos 30, que eu vou destacar para vocês, em especial Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda e também Gilberto Freire. No caso de Gilberto Freire, a dica pontual é: Gilberto Freire, pernambucano, vai escrever a obra Casa Grande Senzala em 1933 e vai construir um mito sobre o Brasil, e um mito bastante perigoso. Apesar de ele estar facilitando o olhar sobre a miscigenação, que é uma coisa muito bonita no Brasil, e valorizando a cosmovisão do catolicismo popular, Gilberto Freire ele tem uma ressalva. Ele acaba criando um ideal de democracia racial, que ficou conhecido como o mito da democracia racial, pois ele aponta que o ideal de inclusão foi feito de uma forma harmônica. Fato, Gilberto Freire olha para o Brasil e percebe a miscigenação enquanto um processo, mas o erro é que ele diz que isso foi harmônico e diz que foi pacífico. Mas uma dica como essa a gente pega logo mais. Então vem com a gente aqui do Estudo Play e vamos se preparar nessa maratona. Grande abraço, até a próxima!